Boa noite. Meu nome é Terezinha. Afonso. Nós temos 3 filhos e 2 netos. 2 netos. E é com muito prazer que nós estamos aqui no programa Pastoreio para falarmos sobre a fé. E para iniciarmos, nós vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre a fé. E na Sagrada Escritura, na Bíblia que eu estou com ela aqui, tem várias passagens falando sobre a fé, principalmente quando Jesus curava paralíticos, cegos, surdos, leprosos. Então nós escolhemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43, para falar um pouquinho para vocês sobre a fé. Fé e seguimento. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse inquieto, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que quer que eu faça por você? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Jesus disse: Veja, a sua fé salvou você. No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo louvou a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor. Então a gente vê que tudo que nós precisamos para a nossa vida cotidiana, em nossa família, em nossa comunidade, é ter fé. Ter fé é acreditar em Jesus ressuscitado. Porque é a fé que nos impulsiona a ir ao encontro dos nossos irmãos. Porque a fé e a vida têm que caminhar junto. Nós cristãos não podemos dizer que temos fé se também nós não temos obras. Por isso que a gente tem que pedir todos os dias, nas nossas orações, e também buscar Jesus na Eucaristia para que Ele aumente a nossa fé. Porque assim a gente pode praticar a misericórdia com as pessoas na nossa comunidade, na nossa sociedade, que está tão precisada de seguir Jesus Cristo. E para seguir Jesus Cristo, a gente tem que ter muita fé. E a nossa fé ainda é muito pequena. Nós temos que ter
muito cuidado ao participar das pastorais que a gente participa. E viver em comunidade, a gente tem que abraçar mesmo a fé. E para abraçar essa fé, a gente tem que ter um contato muito íntimo com Jesus Cristo. Porque seguir Jesus Cristo não é fácil. Exige renúncia. A gente tem que falar que tem fé, mas também estender a mão para as pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que talvez não precisem tanto de ajuda material, mas talvez de ouvir a palavra de Deus. Talvez, se houvesse em nós mais essa fé mais viva, mais ardente, nós poderíamos fazer muito mais do que nós fizemos. Eu sei que nós não fizemos quase nada em relação ao nosso crescimento na fé. Falar sobre a fé, partilhar sobre a fé, essa palavrinha pequena, nos leva a um sentimento assim, de sublime, que é falar sobre a vida, a nossa vida, e que isso vai de encontro com a nossa igreja, com a fé em Jesus Cristo, com todas as coisas sagradas, né? Porque a partir do momento que você tem fé, você acredita em todas essas coisas que aparentemente, para uma pessoa que não participa, não tem caminhada na igreja, ele vai simplesmente falar que isso é bobagem, ele não acredita nisso. E por sinal, a fé é uma das 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. A fé, eu acho que é a principal, porque as outras 2 dependem da fé. Porque se você tem fé, você vai ter caridade, você vai ter esperança. E isso, logicamente, vai ajudar na nossa caminhada. E essa sementinha da fé nós recebemos no batismo. Essa fé é transmitida pela Santa Igreja, pelos padrinhos, e confirmada no decorrer da vida, da nossa vida, principalmente na infância, pelos nossos pais. Nossos pais são responsáveis por essa caminhada nossa na igreja, na fé. E a partir daí, quando nós atingimos o uso da razão, o que vai acontecer? Nós vamos pôr em prática isso que nós recebemos no batismo. Porque para ser sal e luz na comunidade, na família, nós temos que pôr em prática essa fé que nós recebemos no batismo. E isso vai depender do dia a dia, porque essa sementinha tem que ser cultivada. Agora, a fé é o seguinte, é uma palavrinha tão pequena, com 2 letras apenas, mas que tem um simbolismo enorme. Só a pessoa que tem fé é que considera isso realmente. Nós temos, se cultivar essa semente e no decorrer da vida, nós passar essa fé, é que vai nos colocar em sintonia com Deus, com a igreja, com os irmãos. E tudo isso depende, aí depois que os pais já fizeram alguma coisa, depende de nós prosseguir essa tarefa, certamente mais tarde vai passar para os nossos filhos também. Agora, essa fé é que vai ser uma bandeira, nós vamos ser o galho dessa videira, que é o próprio Jesus Cristo. Nós temos assim uma ligação muito íntima, mas para isso depende de nós, que enquanto a gente é pequeno, é criança, os pais, os padrinhos são responsáveis. Daí a responsabilidade de saber escolher os padrinhos para os nossos filhos. Essa é a importância do batismo, apesar da gente não dar muita importância, mas os padrinhos são responsáveis diretos
na educação da fé das crianças. Agora, a gente, para acreditar nisso, nós temos que caminhar na comunidade, com os irmãos de fé, e acreditar realmente que Jesus está no meio de nós, morreu, padeceu, morreu na cruz, mas principalmente ressuscitou. E essa ressurreição, Ele deu exemplo para nós. Nós temos ressuscitado dos mortos também, com Ele, mas porque a fé, no caso aí, ela é a luz da nossa vida. Ela orienta a nossa caminhada na terra durante toda a nossa vida. Queira ou não, nós temos que acreditar em alguma coisa. E nós que somos católicos, nós precisamos acreditar na palavra de Deus, acreditar nas autoridades da igreja e principalmente acreditar em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É uma coisa que a gente deve pedir sempre, eu creio, mas aumentar a minha fé, porque a nossa fé é muito importante, mas nós sempre, isso é uma graça que nós avançamos e tem que ser pedido diariamente, cotidianamente, porque a partir do momento que nós tiver fé, nós vamos saber como proceder no dia a dia, em qualquer ramo que nós estivermos, na igreja, no trabalho, na escola, na família principalmente, né? A gente tem que saber como que vai agir, e essa fé é que vai nos orientar, vai ser a luz do nosso caminho, para caminhar bem, para saber como, até onde ele pode ir na nossa caminhada. Eu creio que fazendo isso a gente, é lógico que sempre tem defeito, todos nós temos defeito, e muitos, só que a gente tem assim não estamos cumprindo a missão de Jesus Cristo totalmente, mas estamos fazendo o possível, né? A gente dentro da igreja, na família, na comunidade, participar da comunidade, isso é muito importante, porque a comunidade, a gente tem, como Jesus falou, tem que ser sal e luz na comunidade, justamente esse fermento e crescer a massa da comunidade, porque a partir do momento que você faz, alguém está te observando, alguém vai te espelhar no você para seguir, como nós espelhamos nos santos que estão no céu hoje, nossos protetores. Nós temos lá, ninguém adora santo, mas a gente venera eles e procura seguir os exemplos deles. Eles passaram pela nossa vida aqui, passaram pela terra, e hoje estão na glória, mas porque fizeram para merecer, e são exemplo para nós também, no dia a dia. Então eu creio que falar sobre a fé, a gente pode falar o ano inteiro, que você não termina de falar, porque é muito vasto, né? Mas em rápidas pinceladas, eu acho que isso é o mais importante, está aí. É saber que nós dependemos da fé, como dependemos do ar para respirar, né? Em todo sentido. E a única coisa que a gente pode fazer no dia a dia é pedir a Jesus que aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé em todo sentido, para a gente saber como lidar com o dia a dia, na família, na comunidade, na igreja. Porque há as coisas que às vezes a gente fica assim meio chateado, mas nós vemos na igreja, por exemplo, é por causa de Jesus Cristo. Ah, mas eu não gosto do padre, eu não gosto daquele fulano, eu não gosto. Não, nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. É o único que está aqui, que chama, que tem um imã que puxa a gente para a igreja, é Jesus Cristo. Eu creio. Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Que a nossa família seja uma família de amor. Que a nossa casa seja a morada do Salvador. Que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor. Que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor. Boa noite, meu nome é Valdenier
mais conhecido como Valdir, e falar um pouco para vocês, falando sobre acreditar sem ver. Eu participo na Pastoral da Juventude, lá no Triângulo, né? Todo mundo fala PJ, mas estou aí na caminhada desde 2009, acreditar sem ver. Eu tive uma experiência trabalhando durante alguns anos no hospital e lá, assim, costumava percorrer alguns setores, principalmente enfermaria. E sempre vi algumas situações, inclusive em CTIs também, e acreditar sem ver. Eis esse exemplo. Quantas e quantas vezes eu me deparei com situações de fragilidade, da fragilidade humana em um leito de hospital. Por muitas vezes eu pensava, como buscar uma esperança nessa situação? As pessoas ali, às vezes, buscando realmente, de fato, uma resposta, mas acreditando em algo. Mas acreditar em quê? Em Deus. Como acreditar em Deus se a gente não o vê? Eu acho que certas situações fazem a gente muito mais percebê-lo, mesmo sem vê-lo, né? E no hospital, constantemente eu passava por essa experiência das pessoas notá-lo, perceber Deus, mesmo sem poder tocá-lo, sem poder ver. Na minha caminhada de pastoral, a gente trabalha muito essa questão da comunidade, né? Da comum unidade, de estar perto do outro, de estar próximo do outro. E creio também que no outro a gente percebe, a gente sente Deus, mesmo sem vê-lo. Claro, de certa forma você o vê na presença do outro, né? Mas é uma forma de realmente você colocar em prática algo em que você acredita, mesmo não vendo. Pastoral da Juventude traz muito isso, a questão do cuidado, né? Da lida com o outro. E quando a gente fala em pastorear, nos remete muito também ao pastoreio de Jesus, né? Quantas e quantas vezes a gente fala do nome de Jesus, apesar de acreditá-lo, que ele foi tão humano quanto nós, por ter passado por essa terra, mas em nossas caminhadas a gente fala dele sem realmente vê-lo. Em quantas pessoas a gente consegue ver Jesus? Em quantos jovens a gente consegue ver a pessoa de Jesus? Ver, né? E realmente acreditar. A questão do sagrado está muito mais do que elevarmos os olhos ao céu, né? E tentar buscar algo lá em cima, olhando, sem ver. Mas o sagrado também habita em nós. Está no outro, está em você, está em mim. E aí, a gente consegue pelo menos notar esse sagrado? Ver? Acreditar mesmo sem vê-lo? Dizia uma amiga minha, me ajudando a refletir sobre acreditar sem ver. Ela me fez lembrar do exemplo de São Tomé. São Tomé, para acreditar, ele teve que tocar, né, nas chagas, nas feridas de Jesus. Né? E realmente ali eu acho que ele de fato ele acreditou. E nós? Será que a gente precisa de qual sinal para realmente acreditar na presença de Jesus? Né? Os sinais que ele nos apresenta, né, no dia a dia, às vezes numa situação de doença, como a gente havia falado no início, né? Será que também nós temos que ser um pouco de São Tomé para poder tocar, apalpar e acreditar? Um outro amigo meu me dizia que a questão da fé, da gente acreditar mesmo sem ver, está a partir da confiança, né? Da gente confiar e acreditar em algo. E quantas vezes a gente talvez duvida dos sinais, né, que Deus nos apresenta? Através de quais sinais Jesus, Deus, se faz presente para nós e a gente só sacode os ombros, finge que não vê? Será que de fato a gente precisa de algo palpável para poder acreditar? Será que a gente tem que tocar igual São Tomé e realmente acreditar nesse Deus que está tão presente em coisas tão reais do nosso dia a dia? Como exemplo em acreditar mesmo sem ver, a gente pode também citar os nossos sonhos, né? Quantos de nós sonhamos com algo, visualizamos algo em nossos sonhos, temos até uma
percepção, uma sensação de tocar, mas quando a gente desperta, a gente pensa, poxa, isso não era real. Mas de fato a gente acredita. Creio que o ver, o acreditar mesmo sem ver, é como a questão dos sonhos, né? Nós realmente acreditamos mesmo sem poder vê-los após o momento que a gente desperta. E para mim, o sagrado, o Deus, né, que realmente é um Deus palpável no nosso dia a dia, é um Deus que não está muito longe, às vezes como um sonho, né, mas muito perto. A gente acorda, pode percebê-lo na nossa frente, à nossa volta, mas de fato tocá-lo e palpá-lo, senti-lo, vai da percepção de cada um. Vai da sua vivência de fé, vai da sua experiência com o sagrado, né? O sagrado que, como a gente falou, não vai estar só no céu, mas na pessoa do irmão. Oração. Reflexão. Conhecimento. Evangelização. Tudo isso você encontra aqui. Fique conosco. Paróquia São Pedro, evangelizando em seu lar. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Raul. O meu é Rose. Nós temos 2 filhos. E pertencemos à comunidade paroquial de São Pedro, aqui de Ponte Nova. Hoje a gente vai viemos conversar com vocês sobre o amor de Deus. Falar do amor de Deus é falar sobre a nossa vida, a vida diária de nossa, né, de cada dia. Deus é amor. E se somos imagem e semelhança de Deus, somos imagem e semelhança do amor. Então o amor, ele é intrínseco a cada um de nós, ele está dentro de cada um de nós. Se a gente tem alguma dificuldade de amar, é porque nós nos distanciamos desse amor que é Deus. Deus nos amou de tal modo, com tanta intensidade, que Ele nos entregou o seu próprio Filho, né, para a remissão dos nossos pecados, para que a gente tenha a vida eterna. Deus nos ama de tal forma que nos deu a liberdade de escolhermos, né, o que a gente quer fazer, o que a gente quer viver. E esse amor de Deus, ele é tão forte na nossa vida, e às vezes a gente, nos nossos obstáculos, no nosso dia a dia, a gente fraqueja. Então nesse momento, quando a gente estiver fraquejando, que a gente pare, fique quietinho, que a gente vai sentir esse amor de Deus que nos ajuda e que ajuda a gente a vencer os obstáculos do dia a dia, né? Quando a gente se entrega nesse amor de Deus, não tenha medo, porque às vezes é pesado o fardo, mas tenha certeza que Deus está com a gente, né? E nada vem por acaso, né? Tudo que a gente tem que passar, Deus está presente nos dando força. E quando a gente se entrega a esse amor dele, sem medo, tudo fica mais fácil. Os problemas que eram grandes se transformam em coisas pequenas, porque Deus está do nosso lado.
que não tenhamos dúvida. E se tivermos dúvida, que a gente pare quietinho, que a gente vai no Santíssimo e que a gente peça a Ele para tocar nosso coração e para encher o nosso coração desse amor dele, que eu tenho certeza que vai transbordar para que outras pessoas possam sentir. Quando tivermos alguma dúvida assim, sobre o amor de Deus, né, que possamos pensar assim, que somos únicos. Numa corrida de milhões de espermatozoides, né, deu a graça da vida para mim. Né? Eu sou único. Não vai existir ninguém igual a mim, não vai existir uma impressão digital igual a minha. Pode vir gerações e gerações que eu sou único. Então eu sou muito amado por Deus. Deus nos ama. É importante a gente passar para os filhos da gente esse amor de Deus que transborda em a gente. Porque quando acontecer os primeiros obstáculos, que eles estejam também sentindo esse amor de Deus. E esse amor de Deus, a gente não pode ser egoísta para guardar só para a gente. A gente tem que transbordar esse amor de Deus no irmão que está caído no chão, no irmão que está passando por alguma situação difícil. Né? Esse amor de Deus, ele não pode ficar só guardado para mim. Né? Eu tenho que passar esse amor que Deus tem por mim para os meus irmãos que estão do meu lado, para que eles sintam que eles também são, todos nós somos muito amados por Deus. Como corresponder a este amor? Amando. Amando-nos uns aos outros, amando aqueles com quem a gente convive no dia a dia, nossos familiares, amando o próximo. O próximo, quem é o próximo? O próximo é todo aquele que cruza a nossa vida, nosso caminho. Então, as pessoas mais próximas que a gente tem, né, que são os nossos familiares, os nossos cônjuges, vizinhos, né, que a gente possa olhar com os olhos de Deus, principalmente nas adversidades, principalmente nas dificuldades, porque amar quando tudo está bem, quando tudo está bom, é fácil, né? Agora, amar na dificuldade, amar quando a gente é agredido, amar quando a gente se sente desprezado, amar quando a gente se sente incomodado. Esse é o grande desafio de ser cristão, de ser cristã. Esse amor de Deus, ele é tão grande por nós, que às vezes a gente sente na brisa que toca na gente. E quantas vezes a gente acorda de manhã e nunca agradece a Deus pela vida, até pelos problemas que a gente tem. Porque esses problemas amadurecem a gente, porque os obstáculos da vida nos fazem crescer. Eu tenho certeza que, independente do que a gente está passando, Deus está do nosso lado. Eu tenho muita fé nisso, né? E eu falo muito isso na minha casa, que eu sou tão chata com Deus que eu venço Ele pelo cansaço, porque eu sei que Ele me ama tanto e que eu fico o dia inteiro chamando por Ele. O dia inteiro eu peço e agradeço a Ele por tudo que eu tenho e pelo que eu não tenho também, porque eu sei que Ele faz o melhor para mim, porque eu sei que o meu tempo não é o tempo dele, e que se não aconteceu agora é porque não vai ser bom para mim. Então eu penso todos os dias de manhã que eu não deixo esse amor de Deus morrer dentro de mim, porque se meu coração está vazio, a gente só pode sentir e dar aquilo que a gente tem, que a gente recebeu. Então, se o meu coração está vazio, como eu vou passar para o meu irmão, como eu vou passar para os meus filhos, para o meu marido, esse amor que Deus tem por mim? Né? Então, quando eu não estou sentindo esse amor, como o Raul disse, é o momento em que eu me afasto de Deus. Mas se eu buscar a Deus, Ele está comigo, sem dúvida. Deus é amor, Deus, através de todo sempre, né? Desde a criação, das alianças com o povo, da primeira aliança, né? Desde a vinda de Jesus, né? E até os dias de hoje, a gente tem a certeza desse amor de Deus na nossa vida. Quantas vezes eu fico pensando nisso? Uma pessoa toca na sua casa, te pedindo alguma coisa que você não tem, e você às vezes atende pelo interfone, ou grita pela janela, eu não tenho. O que te custa ir lá na porta e ser educado com essa pessoa?
gente consegue trocar uma palavra com ela? Né? Quantas pessoas na rua a gente encontra e às vezes a gente não fala nenhum oi, porque a vida da gente é realmente uma correria, né? O amor de Deus pode dar um oi. Eu posso demonstrar o amor de Deus para o meu irmão no meu olhar, no meu sorriso, né? Quantas vezes a gente está com a cara fechada com as coisas da gente, mas o sorriso muda tudo. Nesse sorriso, o outro pode perceber o amor de Deus em você. Jesus nos deixa o mandamento do amor. Reduz os 10 mandamentos ao mandamento do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a nossa missão. Que busquemos a cada dia experienciar esse amor de Deus em nossas vidas. Que sejamos portadores da paz e do amor de Deus. Boa noite, muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Encerramos o programa Pastoreio dessa noite. Uma boa noite. Vós